Você acha que matou uma pessoa. Tem tanta certeza que confessa o crime e vai para a cadeia. Mais do que isso. As revelações que você faz sobre o caso levam mais meia dúzia de pessoas presas. Só tem um problema. Depois de 20 anos, conseguem finalmente provar que tudo aquilo era uma memória falsa. Nem você, nem nenhuma daquelas pessoas nunca teve nada a ver com o crime. Por mais que você ainda não acredite nisso. Plural apresenta O que ler agora? Este podcast tem o patrocínio de Antofágica, clássicos para novos tempos. Aleph, venha conhecer os grandes livros da ficção científica. Oficina Raquel, mais que livro, literatura. Editora Rua do Sabão, de leitores para leitores. Acesse editoraruadosabão.com.br. Temporal, teatro para leitores de nosso tempo. Conheça dramaturgias contemporâneas do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Rogério Galindo e esse é o podcast O que ler agora, que toda semana fala sobre livros e sobre o trabalho que as editoras independentes estão fazendo no Brasil. A história que você começou a ouvir aqui faz parte do livro Os Piores Crimes da revista New Yorker. No livro, ela começa assim. Quando Ada Joanne Taylor fica tensa, ela tem a impressão de que consegue sentir o tecido de uma almofadinha de sofá por entre seus dedos. Taylor tem sofrido desses flashbacks táteis por 3 décadas. Ela se vê em um pequeno apartamento em Beatriz, Nebraska, está segurando as pontas de uma almofada com mais força do que pretendia e está sufocando uma viúva de 68 anos. A história se passa no Nebraska, um daqueles lugares no interior dos Estados Unidos com muitas plantações e poucos centros urbanos. O crime foi em 1989 e, de início, a polícia não tinha nem ideia de quem era o responsável. Chegaram a dar o caso por encerrado, até que um sujeito da cidadezinha de Beatrice, um fazendeiro que criava porcos chamado Burdett Searcy, resolveu que ia investigar por conta própria. Ele acabou apontando 2 responsáveis. Um deles era a Ada, que a essas alturas nem morava mais na cidade. A polícia acreditou na história e foi atrás dela. A Ada não achava que tivesse cometido o crime, mas, por incrível que pareça, se deixou convencer. Um vídeo do interrogatório de Taylor começa com ela rindo de algo que os policiais falaram. Seus longos cabelos pretos estão partidos ao meio e ela usa óculos grandes no rosto. Ela já tinha assumido a responsabilidade pelo crime. Ela disse que White a pressionou a fazer isso, mas tem dificuldades para se lembrar dos detalhes. Como uma estudante, ela pede por ajuda. Ainda está me dando um branco, ela disse. Searcy sugere que ela não quer lembrar. Eu bloqueio muita coisa ruim, sempre fiz isso, ela concorda. Eu tenho problemas, tem muita coisa da minha infância que não me lembro. A reportagem da New Yorker, uma das 8 escolhidas para o livro, vai mostrando como uma investigação mal feita foi levando a coisa a sair dos trilhos de um jeito que ninguém esperava. Aparentemente, isso tinha muito a ver com a capacidade de um psicólogo que trabalhou no caso, Wayne Price, de fazer as pessoas se convencerem das histórias que ele contava. Taylor contou para a segunda psicóloga que a avaliou. Na minha cabeça e no meu coração, eu sei que não estava lá. Mas depois de diversos interrogatórios, ela desistiu da ideia de sua própria inocência. Conforme Searcy detalhou seu papel no crime, não tenha pressa e pense no assunto, se puder, ele lhe pediu. Ela construiu uma narrativa. Eu consigo me colocar em seu lugar, porque eu passei por abuso sexual. E é isso que torna a coisa difícil para mim, ela disse. Ela sempre chorava quando descrevia o estupro de Wilson. Com o tempo, a Ada começou a se lembrar de mais gente que estava no apartamento. Até porque o sangue dela e do outro sujeito indicado pela investigação não batiam com as amostras encontradas na casa da vítima. E essas outras pessoas, que também não tinham sangue B positivo, iam indicando novos culpados. Uma das suspeitas, a Deborah Sheldon, lembrou de mais um culpado enquanto sonhava. Após sua consulta com Price, Sheldon teve um sonho. James Dean, um amigo de seu marido, tinha estado no apartamento também. Acho que eu estava evitando pensar nisso, ela falou para Searcy. Eu estava confusa e não sabia o que dizer. James Dean foi preso no dia seguinte. 6 dias depois da sessão com Price, Dean confessou para Searcy que foi cúmplice no assassinato de Wilson. Acho que lembrei de tudo enquanto dormia.
ele disse. Todos os 6 nomes indicados pela investigação foram levados a júri, e todos os 6 indiciados acabaram na cadeia. Só em 2009, 20 anos depois do crime, com as novas possibilidades trazidas pelo exame de DNA, o caso se resolveu. E para surpresa geral da cidadezinha de Beatrice, dos Estados Unidos inteiros, e principalmente dos próprios condenados, que acreditavam na sua culpa, eles eram inocentes. Depois de 2 meses, acharam alguém cujo DNA combinava. Bruce Allen Smith, um jovem infrator cuja avó morou no prédio de Helen Wilson. A probabilidade de ele não ser a única fonte do sêmen e do sangue no apartamento era de 1 em 951 quintilhões. Smith tinha morrido de AIDS em Oklahoma 7 anos depois do crime. A história, classificada como um episódio de Síndrome de Estocolmo, terminou com o perdão judicial a todos os envolvidos e acabou gerando um dos 8 episódios de jornalismo da New Yorker que você encontra no livro que a Rua do Sabão está publicando. Nós gostamos muito de livros de criminologia. Este é o Leonardo Garzaro, editor da Rua do Sabão. Lá na faculdade eu me encantei com o Truman Capote. E, enfim, existem grandes clássicos, né, nesse gênero, que é um gênero muito legal, porque esses relatos de crimes, eles sempre existiram, mas eles eram vistos como... Eles eram muito sensacionalistas, muito munducão, muito apelativos. E aí o Truman Capote, uma geração depois dele, trabalhou esse gênero e tornou ele um gênero nobre. Os textos publicados no livro são absurdamente bons. 2 deles são assinados por Malcolm Gladwell. Num deles, o assunto são aqueles famosos perfis psicológicos que o FBI faz para desvendar assassinatos. Sem spoilers, mas o final é de deixar o queixo caído. Coisa de uma revista que publicou clássicos como A Sangue Frio. Joseph Mitchell, quando ele escreveu O Homem-Pássaro, que depois se tornou o livro O Segredo do Joe Gold, quando ele foi contratado pela New Yorker, quando ele finalmente, depois de passar por vários jornais, conseguiu ser contratado pela New Yorker como o ápice da carreira dele, ele disse: agora eu nunca mais vou precisar escrever com pressa. O Gay Talese, quando ele escrevia para a New Yorker, ele escrevia uma página, revia inúmeras vezes e depois ele pendurava as páginas da matéria numa espécie de varal que ele fazia no escritório dele, como se ele estivesse deixando para secar. O John Hershey, quando escreveu Hiroshima, fala sobre isso. Existe uma preocupação no jornalismo norte-americano com a frase, com a elegância da frase, com a frase bem feita, bem estruturada, com a apuração sistemática. Então essa combinação de qualidade do trabalho jornalístico, da pesquisa, com a qualidade do texto, a qualidade da frase, se levar meses e meses e às vezes anos para se entregar uma matéria, é isso que faz a New Yorker. Uma das coisas legais é que o livro foi todo montado no Brasil, ou seja, não é um livro que já existia nos Estados Unidos e foi traduzido. A seleção foi toda feita pelo Felipe Damorim. Ele explica como fez a escolha. Na verdade, o processo de seleção, ele não foi tão complicado assim, porque o processo de seleção aconteceu antes da ideia do livro. Eu leio a revista New Yorker já faz bastante tempo, né? Desde a época em que eu fazia faculdade em São Paulo, eu costumava sempre passar pela Paulista, comprava uma edição da New Yorker nas bancas que tem lá. Naquela época o dólar era mais baixo, né? Bons tempos. E eu ficava lendo no caminho para a faculdade. Então eu já estava familiarizado com muitos desses textos, com muitas dessas reportagens, e já sonhava em como seria legal um dia poder reunir, né, isso tudo e publicar no formato de um livro. Quando chegou a época em que a gente fundou a Rua do Sabão, foi uma das primeiras ideias de livro que eu tive, daí foi só mais uma questão, assim, os textos já estavam selecionados na minha cabeça, foi só mais uma questão de ver quais direitos estavam disponíveis e fazer o trabalho de tradução. Imagina que você chega no teatro, o ator sobe no palco e a primeira coisa que ele diz é: isso não é uma peça. Bom, hoje fica até difícil imaginar que a gente está indo no teatro.
Mas em 2009 foi isso que aconteceu com os espectadores do novo trabalho do David Hare. Os fãs do grande dramaturgo inglês compareceram em peso para ver o que ele tinha inventado daquela vez, e descobriram de primeira que ele não considerava aquilo uma peça. Acredito que David Hare, o autor, que também assume o papel de personagem-autor no texto Poder do Sim, diz que não se trata de uma peça porque realmente não é uma peça convencional. Essa é a professora Ana Camati, que fez o prefácio da edição brasileira de O Poder do Sim. É um texto que mistura elementos dramáticos e não dramáticos, além de diversos gêneros discursivos, como o documentário, o teatro verbatim, a entrevista, o ensaio e outros. É quase uma aula sobre finanças e economia. Enfim, é um texto de teatro contemporâneo que não versa apenas sobre a crise financeira global de 2008, mas se debruça também sobre os comportamentos humanos que, de certa maneira, desencadearam essa crise, como a avareza, a ganância, o egoísmo e outros males do capitalismo selvagem. Ou seja, quando o ator que faz o papel do próprio David Hare, o autor da peça, diz que aquilo é outra coisa, ele não está brincando. O tema já não é dos mais comuns para o teatro. O texto inteiro fala sobre a crise que abalou o mundo em 2008. Mas ao invés de usar os recursos que seriam comuns, como por exemplo, contar a história de uma família que perdeu tudo e deixar a crise como fundo, ou então contar a história de algum magnata e usar como sintoma de todo o resto, o David Hare fez diferente. A coisa toda parece mesmo uma aula, mas é uma aula em que o próprio autor também é aluno. Para entender o que estava acontecendo, ele foi entrevistar quem entendia do tema de verdade. Falou, por exemplo, com banqueiros, executivos, com o George Soros, e colocou essas explicações no palco. Até o processo de criação está em debate ali. Tem gente no ouvido do autor dizendo: põe esse cara de vilão, é perfeito. Mas em vez de escolher o vilão, ele prefere colocar em cena a pessoa dizendo que ele devia escolher o vilão. A peça já tem 12 anos, e agora que está chegando no Brasil em forma de texto. O livro sai pela Temporal, e é fundamental para entender, além da crise, o próprio teatro moderno. O David Hare é uma peça central na dramaturgia contemporânea, e também no cinema. São dele, por exemplo, os roteiros de As Horas e de O Leitor. Eu admiro a peça de David Hare, O Poder do Sim, em termos de forma e conteúdo. Além de instigante temática, o aspecto formal do texto é digno de nota, por utilizar elementos dramáticos e não dramáticos, uma tendência contemporânea defendida por importantes críticos de teatro, entre eles Patrice Pavy. O teórico francês argumenta que a oposição binária entre dramático e não dramático não se sustenta mais nos dias de hoje, visto que o completo abandono do mimético em favor do performativo mostrou-se ineficaz e com muitas dificuldades de se impor. Por outro lado, eu admiro o dramaturgo, roteirista de cinema e TV, encenador David Hare, por sua compreensão aprofundada das complexidades da natureza humana, sua visão crítica a respeito da sociedade e da cultura contemporâneas e sua habilidade de ver uma mesma questão sob diversos pontos de vista. A vasta produção artística de David Hare, que se estende desde 1970 até hoje, faz dele uma das personalidades mais importantes do cenário artístico contemporâneo em âmbito global. E é isso aí, pessoal. O programa dessa semana chega ao fim e a gente agradece demais a audiência de vocês. Semana que vem tem mais. Valeu! Você ouviu O Que Ler Agora. Reportagem e apresentação Rogério Galindo. Edição Sandy Bate. Locução Sandra Guimarães. Comercial Bob Marocchi. Agradecimento especial deste episódio Irineu Neto.